Você se encontra na casa do Senado. É 15 de março de 44 a.C. O homem mais poderoso da história está caindo aos seus pés, ensanguentado. 23 facadas. Um profundo suspiro. Seu próprio filho adotivo acabou de enfiar uma adaga em seu coração. Mas aqui vem o aspecto que vai te arrepiar. Eles se viam como heróis. 60 senadores, 60 adagas, um ditador falecido. E naquele instante, enquanto o sangue de Júlio César manchava o mármore, acreditavam que haviam salvo a República Romana. Estavam redondamente enganados. O que realmente fizeram foi selar sua própria condenação e entregar o mundo a um monstro muito mais aterrador do que César jamais foi. Se você aprecia esses recantos sombrios da história, inscreva-se e me diga de onde você está assistindo. Adoro ver até onde essas narrativas chegam. Os chamados libertadores esperavam que o povo romano saísse às ruas com flores e aplausos. Obrigado por eliminar nosso ditador. Obrigado por nos conceder a liberdade. Mas, ao invés disso, encontraram apenas um silêncio ensurdecedor. Um silêncio mortal. Porque o cidadão comum de Roma não habitava vilas de mármore. Viviam em cortiços apertados, propensos a desmoronar ou pegar fogo. Enfrentavam tarefas extenuantes em padarias sufocantes, canteiros de obras perigosos ou transportando mercadorias nos portos. César, o tirano, havia-lhes proporcionado pão, empregos em obras públicas e, acima de tudo, estabilidade. Esses senadores não ofereciam nada além de conceitos filosóficos abstratos sobre virtude republicana e rios de sangue. O mentor desse complô era Caio Cássio Longino, um homem cujo ódio por César se transformou em uma obsessão corrosiva. Cássio havia estado sob o comando de César na Síria, testemunhou a ascensão vertiginosa do general ao status divino e concluiu que apenas a morte poderia detê-lo. Mas Cássio sabia que um simples assassinato não seria suficiente. Ele precisava de legitimidade, de um símbolo que transformasse o ato em justiça. Esse símbolo encontrou em Marco Júnior Bruto, o protegido de César, quase como um filho antes da adoção de Otaviano. Bruto tinha a linhagem de Lúcio Júnior Bruto, o lendário fundador da República que banira o último rei 5 séculos atrás. Se o descendente daquele herói eliminasse César, não seria um homicídio, mas uma libertação. O recrutamento foi meticuloso, quase artístico em sua precisão. Cássio abordou senadores cujas carreiras haviam estagnado sob o regime de César, comandantes militares que já haviam conhecido a glória, jovens idealistas que acreditavam na virtude republicana e famílias antigas, cujas influências haviam diminuído. Cada conspirador tinha seu próprio motivo para desejar a morte de César. Ambição política, orgulho ferido, convicções filosóficas e rancores pessoais acumulados ao longo dos anos. Eles escolheram o momento com um toque de teatralidade. As ideias de março, quando César se dirigiria ao Senado no Teatro de Pompeu. A ironia era palpável. César seria assassinado aos pés da estátua de seu maior rival, em um edifício dedicado ao homem que ele mesmo havia destruído na Guerra Civil. Mas César quase não compareceu. Na noite anterior, sua esposa Calpurnia foi atormentada por sonhos premonitórios. Ela viu o telhado desabando, César ferido em seus braços, e ela mesma chorando sobre seu corpo. Implorou para que ele ficasse em casa, para adiar a reunião do Senado, para escutar os adivinhos que o alertavam a ter cuidado naquele dia. Até César hesitou. O renomado general que atravessou o Rubicão, conquistou a Gália e marchou rumo a Roma, estava perturbado por presságios e sonhos inquietantes. Decimus Brutus, não o Marcos, mas outro conspirador, fez sua aparição na residência de César com um tom suave e uma ironia sutil. Certamente,
O grandioso César não decepcionaria o Senado por conta dos pesadelos de sua esposa. O que pensariam as pessoas se você se recolhesse em casa devido a um sonho ruim? O verdadeiro defeito de César não era a ambição, mas sim seu orgulho. Ele não suportava a ideia de parecer fraco ou supersticioso. Ignorando todos os instintos, avisos e sinais que os deuses lhe enviaram, ele se dirigiu ao Senado. Os conspiradores o esperavam ansiosamente. Ao entrar no local, Arteodores, um professor grego que havia descoberto o plano, pressionou um pergaminho em suas mãos, contendo uma lista dos conspiradores e de sua intenção. Leia isso agora, pediu ele com insistência. Isso é vital. Contudo, cercado por senadores em busca de sua atenção, César entregou o pergaminho a um assistente sem sequer olhar. O documento que poderia ter mudado seu destino foi esquecido na pressa das obrigações. Sob a desculpa de apresentar um pedido para a convocação de um senador exilado, os conspiradores se aproximaram, demonstrando ostensiva reverência e urgência. Tasquima agarrou a toga de César, puxando-a para baixo dos ombros, sinalizando o início do ataque. César protestou, tentando se desvencilhar do aperto de Simba. Isso é violência, ele gritou. Então, a lâmina penetrou sua carne. Pablos Casca foi o primeiro a atacar, sua adaga atingindo o pescoço de César com um golpe superficial, resultado de mãos trêmulas e nervosas. César girou como um animal ferido, segurando o pulso de Casca com a força de um homem que empunhou uma espada por 40 anos. Casca, seu traidor, o que você está fazendo? Ele rugiu em latim, mudando para o grego, clamando por ajuda ao irmão de Casca que estava na multidão. Mas mais lâminas surgiram. 10 senadores, 20, 30. Uma tempestade de aço convergindo contra um único homem. A maioria das feridas era superficial, com senadores esfaqueando descontroladamente, em pânico e frenesi. Alguns acabaram se ferindo no caos. Eles estavam tão ansiosos para participar do assassinato, desejando compartilhar a glória do tiranicídio. César lutou como um leão acuado. Embora desarmado, utilizou seus punhos, sua voz e a pura força de sua presença. Por um breve instante, parecia que o homem mais poderoso do mundo poderia resistir a 60 assassinos apenas com sua vontade. Mas então, ele avistou um rosto entre a multidão de assassinos que mudou tudo. Marcus Junius Brutus avançou, adaga em punho, se aproximando do homem que o amava como a um filho. Segundo relatos, a resistência de César desmoronou naquele momento. Alguns afirmam que ele proferiu as célebres palavras "Até tu, Bruto". Outros registraram algo ainda mais doloroso, um suspiro silencioso de reconhecimento e traição que cortou mais fundo que qualquer lâmina. César olhou nos olhos de seu querido Brutus pela última vez. Então cobriu a cabeça com sua toga, decidido a não dar a satisfação de ver sua morte. Ele não deixaria Brutus testemunhar a dor em seu olhar. Ele caiu aos pés da estátua de Pompeu, seu sangue se acumulando ao pé da imagem de mármore de seu maior rival. 23 ferimentos. Os médicos mais tarde concluíram que apenas um era letal, o golpe que atingiu seu coração. Os demais foram superficiais, causados por homens que nunca haviam matado antes, esfaqueando com mãos trêmulas e olhos fechados. Os conspiradores permaneceram sobre o corpo, suas adagas gotejando, togas manchadas de sangue. Eles ergueram suas armas para o céu, proclamando a liberdade restaurada. Brutus tentou se dirigir aos senadores e escravos apavorados que presenciaram o assassinato, explicando que haviam eliminado um tirano, não um ser humano. Sua voz vacilava ao falar sobre dever, virtude e o amor pela república em detrimento do indivíduo. Eles aguardavam aplausos, mas foram recebidos com um silêncio aterrorizado. Os libertadores marcharam do teatro rumo à capital.
Ergueram adagas ensanguentadas como se fossem relíquias sagradas. Os cidadãos, temerosos, fugiam diante deles, fechando com pressa suas lojas e trancando portas. Aquilo não era a libertação prometida. Tratava-se de um caos descontrolado, com a ordem natural sendo devastada por um ato de violência sem igual. Na capital, os conspiradores se protegeram e aguardaram. Esperavam receber delegações de cidadãos gratos, apoio dos colegas senadores e congratulações do povo que acreditavam ter libertado. No entanto, encontraram-se isolados em uma colina, cercados por uma cidade que os olhava com receio e desconfiança. O silêncio se tornou sua primeira sentença de morte. Marcos Antônios, conhecido como Marco Antônio, não estava presente no Senado naquele dia. Gás Trobônios, um dos conspiradores, o deteve habilidosamente em uma conversa do lado de fora do teatro, afastando o leal tenente de César enquanto o assassinato ocorria. Ao receber a notícia, o instinto de Antônio foi fugir. César havia morrido e, sendo seu aliado mais próximo, ele certamente seria o próximo alvo. Contudo, Antônio não era um covarde. Ele havia sobrevivido a inúmeras campanhas, um homem que conhecia bem a política brutal da Roma tardia. Em vez de escapar, decidiu jogar o jogo mais arriscado de sua vida. Ele parecia negociar com os assassinos, encontrando-se com eles publicamente, trocando apertos de mão e oferecendo congratulações que pareciam sinceras por sua coragem. Chegou até a convidá-los para um jantar, inimigos compartilhando a mesa em uma grotesca paródia de reconciliação. Os conspiradores, em busca de legitimidade e aceitação, agarraram-se a essa oportunidade com todas as forças. Enquanto isso, o Senado romano, apavorado pela iminente guerra civil e desesperado para restaurar a ordem, concedeu anistia a todos os conspiradores, formalizando um perdão por escrito que os protegia de processos. Por um breve momento, parecia que talvez o sangue não clamasse por mais sangue e que a antiga tradição romana de negociação e compromisso pudesse evitar a catástrofe temida por todos. Os conspiradores permitiram-se nutrir esperanças. Quem sabe não haviam conseguido realmente? Talvez tivessem eliminado o tirano e sobreviveriam para contar a história. Contudo, cometeram um erro fatal. Concordaram em permitir que César tivesse um funeral de Estado. O funeral de Júlio César se tornaria o marco decisivo da civilização ocidental. Naquele dia, 2 discursos foram proferidos, e o contraste entre eles revela a diferença fundamental entre a filosofia fria e a emoção ardente. Brutus foi o primeiro a falar do púlpito, na plataforma do orador no fórum. Sua oratória foi uma obra-prima da filosofia estoica, racional e lógica. Ele discorreu sobre dever e virtude, sobre o conflito entre o amor pessoal e a responsabilidade cívica. Explicou que não tinha matado César por ódio, mas por um amor maior, o amor pela própria Roma. Eu amava César, mas amava Roma ainda mais. A multidão escutou em um silêncio confuso. Os argumentos de Brutus eram intelectualmente sólidos e filosoficamente puros. Ele agiu não por motivos mesquinhos, como inveja ou ambição, mas pelos impulsos mais nobres, a preservação da liberdade republicana. O povo parecia aceitar essa terrível necessidade, acenando em concordância com seu cuidadoso raciocínio. Os conspiradores suspiraram aliviados. Talvez a imagem e a eloquência de Brutus tivessem de fato salvado sua pele. Então, Marco Antônio tomou o palco. Antônio era uma figura complexa, um bebedor inveterado, um conquistador notório, um homem de desejos e excessos, mas também um dos mais brilhantes oradores que Roma já conheceu. Naquele dia, ele protagonizou a apresentação de sua vida. Não levantou a voz de imediato, tampouco fez acusações diretas. Sua fala começou suave, como um sussurro,
mas logo se espalhou por todo o fórum lotado, criando uma conexão íntima que fazia cada um sentir que ele se dirigia a eles pessoalmente. Amigos, romanos, compatriotas, emprestem-me seus ouvidos. Venho enterrar César, não elogiá-lo. Ele discorreu sobre como o mal que os homens cometem perdura após sua partida, enquanto o bem frequentemente é sepultado com eles. Talvez insinuasse que o mesmo deveria acontecer com César. Chamou Brutus de um homem honrado, e a todos ali presentes de homens honrados. Mas então começou a enumerar as conquistas de César. A vitória na Gália que enriqueceu Roma, as vitórias que ampliaram o império a um tamanho sem precedentes, a clemência que demonstrou para com seus rivais, perdoando até aqueles que lutaram contra ele na guerra civil, a riqueza que trouxe à cidade e os espetáculos que financiou para o deleite do povo. A cada conquista, Antônio retornava ao seu refrão: mas Brutus é um homem honrado. Com cada repetição, a palavra honrado começou a perder seu brilho, transformando-se em veneno, em sarcasmo tão afiado que parecia capaz de cortar. A multidão começou a murmurar e logo se agitou. A voz de Antônio foi crescendo, mais intensa e apaixonada. Ele falou do amor de César pelo povo romano, de como o ditador chorou junto com os pobres, sempre priorizando os interesses de Roma acima de sua própria ambição. Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e Brutus é um homem honrado. Então veio o golpe de mestre de Antônio. Ele desceu do púlpito e se aproximou do corpo de César, que repousava em uma pira no centro do fórum. Com um toque teatral, levantou a toga ensanguentada que cobria o corpo, revelando as 23 feridas que tiraram a vida do homem mais poderoso que já existiu. Vejam, disse ele com a voz quebrando entre a emoção genuína e a dramatização. Neste lugar, ele apontou para a ferida de Cássio. Vejam a fenda que a invejosa casa fez. E foi Brutus, o bem-amado, quem apunhalou. A multidão ficou em choque e avançou. Aquilo já não era mais filosofia, não era uma teoria política abstrata. Era um homem que eles conheciam, que os alimentou, divertiu e os levou à vitória, massacrado por aqueles em quem mais confiava. Mas Antônio ainda não havia terminado. Ele puxou um pergaminho, o testamento de César, com um toque dramático. Anunciou que o falecido deixara seus jardins na margem do Tibre para o povo de Roma, transformando-os em parques públicos para a eternidade. A multidão se agitou, interessada e grata. Então veio o golpe final. César deixara para cada cidadão romano, para cada homem naquele fórum, 75 denários de prata, uma quantia que a maioria deles não via em um ano. O caos tomou conta. O discurso cuidadosamente elaborado de Brutus se dissipou como névoa diante de um vulcão. A pura emoção irrompeu na multidão como uma onda avassaladora. Essas pessoas não conheciam César, o político ou o ditador. Conheciam César, o benfeitor, o provedor, o patrono generoso que transformou suas vidas de maneiras concretas e palpáveis. O luto e a fúria da multidão ganharam vida própria. Eles destruíram os bancos de madeira e as barracas dos comerciantes ao redor do fórum, erguendo um funeral improvisado para seu herói naquele solo sagrado, onde gerações de romanos gerenciavam os assuntos da República. Colocaram o corpo de César sobre esse altar temporário e o incineraram. À medida que as chamas se elevavam em direção ao céu, levando o espírito de César a se reunir aos deuses, a multidão em luto se transformou em algo muito mais ameaçador. Eles agarraram tochas do fogo fúnebre e se tornaram um grupo sedento por vingança. Não buscavam mais libertadores, queriam sangue. Desejavam os homens que haviam tirado a vida de seu patrono, seu benfeitor, seu defensor. A ideia abstrata de liberdade republicana
não tinha valor para eles em comparação com a realidade concreta da generosidade de César. A primeira vítima foi Helvius Cinner, um poeta que teve a infelicidade de compartilhar seu nome com Lucius Cornelius Cinner, um dos conspiradores. A multidão o encontrou nas ruas e o cercou. Sou apenas um poeta, escrevo versos. Você quer o Cinner certo, não eu. Seu desespero não importou. Eles o despedaçaram com as próprias mãos, dilacerando-o no meio da rua. Esse foi o primeiro pagamento de uma dívida de sangue e não seria o último. Brutus, Cássio e os outros conspiradores assistiram a essa cena horrível de suas casas espalhadas pela cidade. Viram as chamas do funeral de César iluminando o céu noturno e ouviram o clamor da multidão exigindo seu sangue. Observavam as pessoas que alegavam ter libertado, marchando pelas ruas com tochas e armas improvisadas, caçando os assassinos para matar. O sonho republicano se transformara em um pesadelo inimaginável. A restauração da liberdade desencadeou o caos. A morte do tirano gerou anarquia. Naquela mesma noite, fugiram de Roma, escapando da cidade como ladrões. Não mais senadores, não mais estadistas, não mais libertadores. Eram fugitivos com recompensas em suas cabeças e sem onde se esconder. Enquanto os conspiradores se dispersavam, correndo por suas vidas em direção às províncias orientais em busca de exércitos e aliados, um verdadeiro perigo estava prestes a chegar às costas italianas. Seu nome era Gás Octavius, que mais tarde se tornaria conhecido como Octaviano e, eventualmente, Augusto César. Com apenas 18 anos, doente e desconhecido, era totalmente desprezado por aqueles que tinham importância na política romana. Quando a notícia do assassinato de César chegou até ele em Apolina, onde completava sua educação, muitos acreditavam que ele se tornaria uma mera nota de rodapé na história. Estavam profundamente enganados. A verdadeira bomba não era a morte de César, mas seu testamento. O ditador havia adotado previamente esse jovem desconhecido como filho e herdeiro, deixando-lhe não apenas sua vasta fortuna pessoal, mas algo muito mais valioso: o nome de César. Na cultura romana, a adoção não era apenas um ato legal, era um laço sagrado que criava uma verdadeira parentesco. Octaviano não herdou apenas o dinheiro de César, mas também sua identidade, seu legado, suas honras e conquistas, e, mais importante, herdou a lealdade dos veteranos de César e o amor do povo por ele. Quando Octaviano desembarcou em Bundécium, no sul da Itália, não trouxe exército, não comandou legiões, nem ocupou qualquer cargo. Era apenas um adolescente com um nome famoso e um brilho perigoso nos olhos. Mas ele compreendeu algo que os conspiradores haviam totalmente perdido de vista no mundo romano. Os nomes carregavam um poder imenso, e César era, sem dúvida, o mais influente de todos. Assim que pisou em solo italiano, começou a assinar documentos como Gaio Júlio César Otaviano. Para as legiões e o povo, ele deixou de ser Otaviano, tornou-se César, ressurgindo para reivindicar seu legítimo lugar. Ao chegar em Roma, Marco Antônio já havia estabelecido sua dominância como o cesariano mais antigo ainda vivo. Antônio via aquele jovem como uma insignificância irritante, uma criança doente brincando de ser importante. Em um dos maiores erros de julgamento da história, ele decidiu não entregar a herança de César, usando os recursos para solidificar sua própria posição e garantir lealdades para si. Um erro fatal. Ao ser negado a herança, Otaviano tomou uma atitude sem precedentes, algo que iria marcar a chegada de um novo tipo de político. Ele vendeu suas propriedades, seus bens familiares e tudo o que possuía para pagar ao povo romano os 75 dinares prometidos por César em seu testamento. O impacto foi imediato. Da noite para o dia,
O jovem desprezado se tornou o preferido das massas romanas. Mais crucial ainda, ele se tornou o ídolo dos veteranos de César, soldados endurecidos por batalhas que seguiram seu general até os confins do mundo. Esses homens viam em Otaviano a encarnação do seu amado comandante falecido. Ele não pediu a lealdade deles. Ele a conquistou com o nome de César, com o dinheiro de César e, principalmente, com a promessa cumprida de César. Em apenas alguns meses após sua chegada a Roma, esse desconhecido de 18 anos já havia formado um exército particular de veteranos dispostos a segui-lo a qualquer lugar. O tumulto político começava. A disputa entre Antônio e Otaviano culminou em guerra aberta no norte da Itália. Enquanto lutavam um contra o outro, ambos se proclamando como o verdadeiro herdeiro de César, notícias alarmantes chegavam do Mediterrâneo Oriental. Bruto e Cássio não estavam parados, lamentando suas derrotas. Os conspiradores haviam se refugiado nas províncias mais ricas do Império Romano, como Grécia, Ásia Menor, Síria e Egito, onde saqueavam tesouros, extorquiam os locais e recrutavam grandes exércitos. Usando os métodos de César contra sua memória, haviam reunido 19 legiões e acumulado riquezas suficientes para desafiar Roma. As notícias atingiram Antônio e Otaviano como um golpe. Apesar de sua rivalidade, ambos compreendiam que Bruto e Cássio representavam uma ameaça vital a tudo o que defendiam. Os assassinos marchavam em direção ao oeste, com o maior exército que o Mediterrâneo Oriental já havia visto, decididos a concluir o que haviam iniciado no Senado. Os dois vingadores de César deixaram de lado suas inimizades e formaram uma aliança que mudaria o curso da história antiga. Eles se reuniram em uma pequena ilha em um rio próximo a Bolonha. Antônio, Otaviano e Marco Lépido, outro general de César com forças militares significativas. Lá, imersos na lama e na névoa de um outono no norte da Itália, esses três homens repartiram o mundo romano como açougueiros, dividindo uma carcaça. O segundo triunvirato não era apenas uma aliança, era um pacto de predadores. Eles dividiram o império em esferas de influência, alocaram legiões e províncias entre si e planejaram a maior guerra que o Mediterrâneo já presenciou. Mas antes de tudo, era essencial que eles garantissem suas bases, eliminando os inimigos em casa e reunindo as vastas quantias necessárias para sustentar sua próxima campanha. Eles iniciaram a prescrição. Essas listas não eram meros registros de adversários, mas sim sentenças de morte públicas espalhadas por toda a cidade. Centenas de senadores e milhares de romanos ricos foram rotulados como inimigos do Estado. Seus nomes foram gravados em tábuas de madeira e afixados no fórum para que todos pudessem ver. Qualquer pessoa estava autorizada a matá-los. Além de ser legal, havia recompensas atrativas. O assassino recebia uma parte dos bens da vítima, enquanto o restante ia para o tesouro de guerra do triunvirato. Roma mergulhou em uma paranoia, alimentada por um banho de sangue que tornava a conspiração contra César um mero desentendimento entre cavalheiros. Escravos matavam seus senhores em busca de liberdade e riqueza. Filhos traíam pais por heranças antecipadas. Vizinhos denunciavam uns aos outros para resolver antigas rivalidades ou adquirir propriedades desejadas. A cidade se transformou em um verdadeiro campo de caça, onde ser rico se tornou um crime e a notoriedade significava morte. A confiança desapareceu completamente. Senadores que haviam escapado das listas iniciais viviam sob constante medo, sem saber quando seus nomes poderiam ser os próximos. Alguns se escondiam, vivendo como fugitivos em sua própria cidade. Outros fugiram de Roma, abandonando tudo para salvar suas vidas. Contudo, nessas listas, Marco Antônio insistiu em um nome acima de todos:
Marco Túlio Cícero, o maior orador da história romana, cujos discursos eloquentes haviam transformado Antônio em alvo de risadas por todo o mundo civilizado. Cícero não participou do assassinato de César, mas seu crime era, sem dúvida, ainda mais grave. Ele havia sobrevivido. No caos que se seguiu aos idos de março, o velho senador se destacou como a voz da República, proferindo uma série de discursos devastadores, conhecidos como filipicas, que desmantelaram o caráter, a competência e a legitimidade de Antônio. Cícero pintou Antônio como um bárbaro embriagado e dissoluto, incapaz até mesmo de calçar as botas de César, quanto mais de herdar seu cargo. Antônio nunca perdoou isso. Mais do que qualquer conspirador ou inimigo, Cícero precisava ser eliminado. Otaviano, que deve seu início político ao apoio e à orientação de Cícero, concordou com a execução do velho sem hesitar. Essa foi sua primeira grande traição, mas não seria a última. O jovem de 18 anos, que um dia se sentou aos pés de Cícero para aprender as artes da oratória e da política, agora assinava o mandado de morte de seu mentor com a frieza de um negócio. Os assassinos encontraram Cícero em sua vila à beira-mar, onde se preparava para fugir para a Grécia. Seus servos o instaram a resistir, a se barricadear e lutar. Mas Cícero, que havia passado a vida manipulando palavras em vez de armas, ordenou que se retirassem. Ele não tinha coragem para a violência, mesmo em legítima defesa. Quando os matadores chegaram, o orador de 63 anos saiu para encontrá-los com dignidade. Ele ofereceu seu pescoço às espadas, sem protestar ou implorar. Eles cortaram sua cabeça com um único golpe e, a pedido específico de Antônio, amputaram as mãos que redigiram os discursos que tanto ofenderam seu mestre. Em um ato de suprema crueldade, que chocou até mesmo a população endurecida pela violência de Roma, levaram a cabeça e as mãos de Cícero de volta à cidade e as pregaram na plataforma de oradores do Fórum, o mesmo púlpito onde ele havia proferido seus maiores discursos, defendendo a República com palavras quando outros falharam em protegê-la com armas. A esposa de Antônio, Fúlvia, uma mulher tão cruel quanto o próprio marido, supostamente pegou um grampo de cabelo e atacou repetidamente a língua de Cícero, o órgão que havia causado tanto constrangimento a Antônio. O simbolismo era claro. A voz da República havia sido silenciada, tanto de forma literal quanto figurativa. Com Roma livre de inimigos e seus cofres repletos de dinheiro ilícito, os vitoriosos voltaram seu olhar para o leste. A grande batalha estava se aproximando. Bruto e Cássio haviam reunido suas tropas na Macedônia e se preparavam para marchar em direção à Itália. O confronto decisivo, que definiria se o legado de César seria honrado ou se seus assassinos completariam sua revolução, estava prestes a acontecer. Os exércitos que se reuniram em Filipos em 42 a.C. formavam a maior concentração de poder militar romano já vista. Mais de 200.000 homens se reuniram nas planícies da Macedônia Oriental, prontos para um massacre em nome de visões opostas sobre o futuro de Roma. De um lado, as forças do triunvirato. Antônio e Otaviano lideravam 28 legiões experientes, compostas por veteranos das campanhas de César e novos recrutas, ansiosos para vingar seu líder caído. Marchavam sob o nome de César, lutando em sua memória, com estandartes adornados com a imagem do ditador divinizado. Do outro lado, Bruto e Cássio comandavam 19 legiões, financiadas pelo saque sistemático das províncias orientais e apoiadas por aliados locais. Eles buscavam um ideal que estava se apagando: a restauração da República Romana, o renascimento do governo senatorial, o sonho de uma Roma regida pela lei, não por líderes autocráticos.
As duas forças se enfrentavam como exércitos de épocas distintas. Isso era mais que um simples embate militar. Era um confronto entre a moribunda República Romana e o emergente Império Romano, entre o antigo modelo de liderança coletiva e a nova era da autocracia. A estratégia dos liberadores era sólida, baseada na experiência militar e na sabedoria prática de Cássio. Suas tropas estavam bem abastecidas após meses de acumulação de suprimentos. Controlavam as rotas marítimas, garantindo um fluxo constante de reforços e provisões de suas bases no leste. Mais crucial ainda, ocupavam o terreno elevado e podiam esperar. Cássio sabia que o tempo era seu aliado. Quanto mais se arrastasse a campanha, mais desafios surgiriam para os triunviros. Suas linhas de suprimento se estendiam por território hostil, e suas tropas, distantes de casa e lutando pelas ambições de seus comandantes, poderiam começar a hesitar. Doenças e deserções poderiam fazer o que a batalha não conseguiria. No entanto, Cássio não contava com o estado emocional de seu co-comandante. Bruto, o idealista filosófico que justificara o assassinato de César como uma questão moral, estava se desmoronando sob o peso do comando e os horrores da guerra civil. Os presságios no acampamento de Bruto eram alarmantes. Duas águias que haviam acompanhado as legiões republicanas da Ásia Menor foram substituídas por corvos e abutres no dia em que chegaram a Filipos, um sinal que qualquer romano interpretaria como a mudança da bênção dos deuses para a morte. Mais perturbadores ainda eram os tormentos pessoais que Bruto enfrentava. Segundo várias fontes, inclusive amigos íntimos, o fantasma de Júlio César apareceu a ele em sua tenda na noite que antecedeu a batalha. "Quem é você?" Bruto teria questionado a aparição. "Sou o seu espírito maligno, Bruto", foi a resposta. "Nos encontraremos em Filipos." Independentemente de ser realmente o fantasma de César, uma manifestação da culpa de Bruto, ou uma astuta criação de historiadores posteriores, o impacto sobre o comandante republicano era inegável. O homem que um dia justificou o assassinato do tirano no Senado agora se via assombrado pelas repercussões de suas escolhas. Os oficiais de Bruto, percebendo a fragilidade de seu líder e receando que a hesitação apenas favorecesse seus adversários, o instaram a abandonar a cautela de Cássio e provocar um confronto decisivo. Desafiando o julgamento de seu co-comandante, ignorando a sabedoria militar e todo o cálculo racional, Bruto ordenou o ataque. A primeira batalha de Filipos, em 3 de outubro de 42 a.C., foi um verdadeiro caos. O embate se iniciou ao amanhecer, com ambos os exércitos dispostos em formação tradicional. À direita da linha republicana, Bruto enfrentou as tropas de Otaviano, enquanto à esquerda, Cássio se confrontou com os veteranos de Marco Antônio. O que se seguiu não foi uma só batalha, mas 2 combates simultâneos com desfechos completamente opostos. O ataque de Bruto à direita superou as expectativas de todos. Suas legiões, lutando com a determinação desesperada de homens que sabiam que tudo estava em jogo, romperam as linhas de Otaviano como um martelo atravessando o vidro. As tropas do jovem César, muitas delas inexperientes, ao se depararem com sua primeira grande batalha, desmoronaram e fugiram. O acampamento foi invadido, os estandartes capturados e seu comandante mal escapou com vida. Para Bruto, foi uma vitória retumbante. Num instante de triunfo, a República parecia renascer, a liberdade restaurada pela mesma espada que havia derrubado a tirania. Seus homens, em frenesi, festejavam enquanto saqueavam o acampamento de Otaviano, convencidos de que a guerra estava ganha. Mas, ao mesmo tempo, no outro flanco, a narrativa se desenrolava de forma bem distinta. As legiões veteranas de Marco Antônio,
sob a liderança do general mais experiente de César, devastaram as forças de Cássio com uma brutalidade profissional. Eram homens que haviam conquistado a Gália, lutado em guerras civis e dominavam a arte de matar como poucos. Avançando em perfeita formação, resistiram à carga inicial de Cássio e, em seguida, atacaram como uma máquina de destruição imparável. As linhas de Cássio se curvaram, se fragmentaram e se desintegraram. Seu acampamento foi tomado, seus homens dispersos, e suas provisões, cuidadosamente acumuladas, foram capturadas ou destruídas. O estrategista que havia arquitetado o assassinato de César assistia, impotente, sua própria tropa se desmoronando diante dele. 2 batalhas, 2 resultados diametralmente opostos, e entre elas, a névoa da guerra que determinaria o destino da civilização ocidental. Cássio se retirou para uma colina com vista para o campo de batalha, buscando melhor visualizar o combate e coordenar suas forças. De sua posição elevada, ele avistou fumaça subindo do que parecia ser o acampamento de Bruto. O que não pôde perceber e não poderia saber era que, na verdade, eram seus próprios homens celebrando sua vitória e saqueando a posição deserta de Otaviano. Ao avistar uma coluna de cavaleiros galopando em sua direção, Cássio presumiu o pior. Na verdade, eram os homens de Bruto indo informá-lo sobre seu sucesso no flanco direito. Mas, na poeira e à distância, com o sol ofuscando sua visão e seus nervos à flor da pele, Cássio só viu inimigos se aproximando para capturá-lo ou eliminá-lo. Naquele instante de profundo equívoco, o homem que havia engendrado a conspiração contra César, recrutando Brutus e orquestrando o assassinato, aquele que lutou com bravura para restaurar a república que tanto amava, tomou uma decisão que selaria o destino de sua luta. "Tome isso", disse ao seu liberto Pinderas, colocando sua adaga nas mãos do homem. "Libere-me da vida." Pinderas, um ex-escravo grato pela generosidade de Cássio, implorou ao seu senhor que reconsiderasse, que aguardasse mais informações, que visse as verdadeiras intenções da cavalaria que se aproximava. Mas Cássio estava irredutível, cobriu o rosto com seu manto militar, relutante em testemunhar sua própria morte, e guiou a mão de Pinderas até sua garganta. A lâmina que cortou o pescoço de Cássio era, segundo a lenda, a mesma adaga que ele usara para assassinar Júlio César no Senado 2 anos antes. A ironia era ao mesmo tempo perfeita e aterradora. O homem pragmático que iniciou a conspiração foi morto, não por seus adversários, mas por sua própria avaliação trágica e pela ferramenta de seu crime. Minutos depois, os mensageiros de Brutus chegaram ao alto da colina, clamando vitórias e em busca de seu co-comandante. Encontraram apenas um corpo e um liberto em prantos que acabara de tirar a vida do homem que mais amava. Quando Brutus finalmente chegou e avistou o corpo de Cássio, seu espírito se despedaçou. Entre lágrimas, chamou seu amigo e cunhado falecido, o último dos romanos, a encarnação final das antigas virtudes republicanas de dever, honra e sabedoria prática. O cérebro da conspiração estava morto, mas sua alma, o idealista Brutus, continuava viva. Ele ainda liderava um exército considerável, ocupava uma posição elevada e dispunha de vantagens que um comandante astuto poderia ter aproveitado. Contudo, Brutus não era um general, e a morte de Cássio destruiu o que restava de sua confiança e determinação. Durante 3 semanas, os dois lados mantiveram um impasse instável no campo de batalha. Foram 21 amanheceres e 21 pôres do sol, enquanto os exércitos se observavam, preparados para a confrontação final que todos sabiam que se aproximava. No acampamento republicano, a moral desmoronou completamente. A morte absurda de Cássio
desmotivou as tropas e eliminou o único líder que poderia ter evitado a derrota. Brutus, consumido pela culpa e assombrado pela memória de César, mal conseguia agir como comandante. Suas legiões, muitas delas mercenárias lutando por dinheiro ao invés de princípios, começaram a desertar em números alarmantes. Os oficiais remanescentes pressionavam Brutus incessantemente, instando-o a atacar antes que o exército se desintegrasse por completo. Eles percebiam suas forças se esvaindo e sentiam que a procrastinação apenas favoreceria seus inimigos. O tempo, que Cássio considerava um aliado, tornara-se seu adversário. Brutus, o general filósofo, se viu preso por forças que estavam além de seu controle. O homem que havia assassinado César para preservar a República testemunhava a mesma República definhar em suas mãos. Ele já não conduzia os acontecimentos o dominavam. Em 23 de outubro, exatamente 20 dias após a primeira batalha, Brutus deu a ordem para o ataque final. A segunda batalha de Filipos carecia da incerteza caótica do primeiro embate. Era sistemática, profissional e completamente desequilibrada. As legiões desmotivadas de Brutus atacaram com desespero, ao invés de convicção, enquanto os veteranos de Antônio e Otaviano os enfrentaram com a confiança de homens que sabiam estar do lado vencedor. As forças republicanas, já debilitadas por deserções e uma liderança fraca, não resistiram ao ataque inicial. Logo, se curvaram e, por fim, se desintegraram completamente. O que começou como uma retirada planejada rapidamente se transformou em uma fuga descontrolada, que culminou em um massacre, enquanto a cavalaria de Antônio perseguia os republicanos em desespero pelo campo de batalha. O ideal da República Romana não desapareceu com discursos sobre liberdade ou nobres declarações de virtude. Ele sucumbiu ao clamor de milhares de homens aterrorizados, correndo por suas vidas, abandonando armas, causas e qualquer esperança de sobrevivência. Brutus conseguiu escapar do massacre com um pequeno grupo de oficiais e amigos leais. Eles se refugiaram nas colinas próximas ao campo de batalha, ouvindo os gritos de celebração dos inimigos ressoando na noite. O homem que brevemente deteve o poder em Roma, aclamado como um novo fundador da virtude republicana, agora se tornava um fugitivo escondido em uma floresta grega. Na escuridão fria, sem a menor esperança de resgate, Marcus Junius Brutus finalmente compreendeu a verdadeira extensão de suas ações. Voltou-se para seus amigos restantes e proferiu palavras que revelavam a profunda fratura de sua alma. Virtude, eu te persegui como uma realidade, mas você não era mais do que uma palavra. O idealista se chocou contra a dura realidade. Ele havia assassinado seu mentor por um princípio abstrato, e esse princípio agora estava morto diante de seus olhos. Brutus se recusou a ser capturado. A humilhação de ser exibido pelas ruas de Roma em correntes era pior do que a morte. Pediu ao seu oficial Clitus que o matasse. Clitus, em lágrimas, negou. Ele fez o mesmo pedido a Dardanos, que também recusou. Finalmente, seu amigo Stato concordou em segurar a espada enquanto Brutus se lançava sobre ela. A alma da conspiração morreu instantaneamente naquela lâmina. Quando Antônio encontrou o corpo, o cobriu com sua própria capa púrpura, chamando Brutus de o mais nobre romano. Porém, Octaviano ordenou que a cabeça fosse cortada e enviada a Roma, para ser exibida na estátua de César. A caçada aos 58 conspiradores restantes se estendeu por mais de uma década, e um a um foram caindo. Gaio Strabonius, torturado e decapitado na Ásia, teve sua cabeça usada como bola por soldados. Decimus Brutus foi traído por um chefe grego por ouro. Cassius Pimensis, o último a morrer,
foi executado em Atenas 14 anos após o assassinato. Nenhum dos assassinos de César morreu de velhice. Todos encontraram fins violentos, seja em batalha, assassinados por suas próprias mãos ou traídos por velhos amigos. A dívida de sangue foi completamente liquidada. Mas enquanto Octaviano perseguia os assassinos de César, algo mais se desenrolava. A cada senador republicano que caía, seu poder se tornava absoluto. Os conspiradores acreditavam que haviam esfaqueado César para evitar a monarquia. No vácuo que criaram, deram origem a algo muito pior: um imperador. Quando o último assassino foi eliminado, Octaviano ficou isolado no cume do mundo romano. Em 27 a.C., ele restaurou a república de maneira brilhante, mantendo todo o poder real em suas mãos. O Senado, agradecido pela paz, o nomeou Augusto, o primeiro imperador de Roma. Ele governou por 44 anos e faleceu tranquilamente em sua cama. Venerado como um deus, os libertadores mataram César para interromper um rei. Em vez disso, criaram um imperador e destruíram a república para sempre. As 23 facadas não barraram a tirania. Apenas escolheram o tirano. O sangue que se acumulou no chão do Senado naquele dia de março selou o destino de Roma. Os conspiradores acreditavam ser heróis salvando a liberdade, mas eram, na verdade, coveiros enterrando os últimos vestígios do governo republicano sob as pedras de mármore que eles próprios ergueram.